Oi pessoal, tudo bem? Depois de vários dias sem gravar, né? Sem fazer nenhuma transmissão, eu tô aqui em Mogi das Cruzes, né? E como vocês podem ver aqui atrás, é o quadro onde a minha neta cola aquilo que ela desenha, aquilo que ela cria, não é? Então, para mim é uma grande felicidade estar aqui porque estou perto também daqueles meus amigos e de todo mundo que comigo a gente conseguiu fazer uma caminhada e uma história, né? Construir uma história com amigos é muito importante. E, de fato, eu posso dizer para vocês que muito do que eu sou eu devo aos meus amigos, né? Bom, muitas coisas eu particularmente teria a dizer, né? Serão necessários vários programas. Eu tenho que retomar a rotina aos poucos. Eu não sei se eu já disse isso, mas eu não sou um cara, digamos, que consegue produzir vídeos com qualidade, né? Eu vejo as pessoas que fazem isso regularmente, né? Não sei se elas são treinadas ou se elas são aconselhadas, então elas ficam paradas o tempo todo, geralmente numa posição que todo mundo possa ver, ou pelo menos, né, ampliação da visão, e elas não se mexem muito, apenas os braços. É estranho, eu não consigo fazer isso, eu acho que eu não tenho coordenação motora para tanto, né? Então, o meu canal é um canal simples, que tem como objetivo principal trazer algumas questões, mas sempre do ponto de vista de um chão, ou aquilo que a gente pode chamar de algo mais concreto, do ponto de vista principalmente da economia, né? Eu tenho visto em todos os lugares por onde eu vou, em sala de aula, com professores, enfim. Há muita discussão, muitas dessas discussões são realizadas em tom que parece uma espécie de construções ideológicas, né? Como eu já disse em um dos meus vídeos, parece que tudo é ideológico e há uma luta por narrativas, né? Então, isso me lembra muito o que Nietzsche disse, né, uma vez, que os fatos não eram mais tão importantes quanto as interpretações, né? Ou seja, as interpretações ganham um papel cada vez maior, principalmente na estrutura social em que a gente vive, onde as coisas parecem que estão invertidas, não é? Então, há uma disputa por narrativas, não é? Quem narrar melhor um determinado fato, quem narrar melhor um determinado contexto, quem tiver mais competência, consegue atingir as pessoas e convencê-las de alguma coisa, né? Eu não sei exatamente o que isso significa. Evidentemente que todos nós somos guiados de uma forma ou de outra a partir de interpretações, de crenças também, né? Conhecer de alguma maneira também é responder ao mundo, mas também é acreditar em alguma coisa, né? Nós somos seres de crenças, não exatamente tão somente crenças espirituais, crenças religiosas. Nós somos seres de crenças porque nós somos seres de linguagem, né? E
nós somos a única espécie que é capaz de acreditar naquilo que não vê. Então eu posso aqui narrar para vocês um fato, posso descrever a minha casa, posso descrever a minha sala, posso descrever o quarto, eu posso descrever com detalhes, por exemplo, a cama, como ela está disposta, como ela está arrumada, a cor dos travesseiros, dos lençóis, e até mesmo do colchão, né? A cor das paredes, e ainda descrever para vocês o que existe dentro do quarto, né? Cômodas, espelhos, janela, cortina, ventilador, em que posição está, qual é a cor do ventilador e tudo mais. E eu posso descrever isso de forma tão detalhada que cada um de vocês pode, de fato, criar uma imagem sobre tudo isso, mesmo sem ter essa imagem na sua frente. Nós somos capazes de acreditar naquilo que não vemos. Acreditamos na dor do outro sem ver a dor e sem sentir a dor. Porque a dor não é uma coisa que se vê exatamente, mas é uma coisa que a gente sente ou não sente, não é? Então, por isso que nós somos seres de confiança, seres de crenças. E parece que a gente, de fato, precisa acreditar em narrativas, coisas que são narradas para nós, coisas que são ditas para nós, sobre uma realidade que a gente vive e que a gente talvez não tenha clareza sobre ela, né? Ou seja, de alguma forma parece que nós temos a capacidade de viver uma determinada constelação, um determinado conjunto de relações. Temos a capacidade de viver nessas relações, de sofrermos, e não temos clareza por que sofremos nessas relações, o que acontece, não é? Essas relações podem ser de âmbito pessoal quanto de âmbito social, né? Então a gente é capaz de viver um mundo sem conhecê-lo. Nós somos capazes de viver uma determinada situação que se estende, né, por milhares ou milhões de pessoas que vivem as mesmas condições. Nós somos capazes disso e ao mesmo tempo somos capazes também de sofrer, né, os efeitos e as consequências, mas também somos capazes de não compreender o que está acontecendo. Por que estamos envolvidos nisso? Não é? Então, me parece que é importante construir interpretações sobre aquilo que nós vivemos. Se essas interpretações têm, vamos dizer assim, um caráter social, em que muita gente pode acreditar, nós passamos a então pensar da seguinte maneira: bom, se muita gente pensa dessa forma, então porque deve ter algum sentido, né? Alguma verdade nisso. Parece que isso é mais seguro, não é? Então, nessas coisas todas há muitos aspectos que são realmente interessantes, curiosos, porque eu vivo um mundo material, eu vivo um mundo que é marcado por relações que nos envolvem. Essas relações implicam não apenas reações ou interpretações que são subjetivas, mas também objetivas, né? Ou seja, eu e mais bilhões de seres humanos vivemos no interior de uma sociedade que cada vez mais é estranha a todos nós, porque de alguma maneira nós vivemos, sobrevivemos
nós precisamos das coisas básicas para podermos continuar a viver, a reproduzir a nossa vida e reproduzir a vida social, né, de uma forma ou de outra. Então, nisso, eu acho que é interessante porque nós passamos uma boa parte do tempo vivendo numa mesma sociedade, com os mesmos seres humanos, e não temos clareza de como é que de fato as coisas funcionam e como que elas chegam até nós. Como essas coisas chegam até a nossa mesa, como essas coisas chegam até a nossa prateleira, né? E o que nós fazemos de fato para isso, né? Então, ao mesmo tempo que nós somos invadidos e bombardeados por milhões de informações, de palavras, de imagens, de sons que se movimentam o tempo todo, né? Nós ainda ficamos extremamente confusos, desorientados, né? Produzimos muito pouco, porque cada vez mais o número de trabalhadores que não produz é muito grande. Ano passado, por exemplo, dos 3 bilhões e 300 milhões de trabalhadores no mundo empregados, né, mais ou menos 780 milhões estavam na indústria. E uns 880 aproximadamente na agricultura. O resto, quase 1 bilhão e 700 milhões de seres humanos trabalhavam, né, e continuam a trabalhar nos serviços, nos comércios, nos supermercados, nos postos de gasolina, como médicos, advogados, dentistas, professores, como é o meu caso, né? Então, nós precisamos de narrativas e precisamos de discursos que de alguma maneira nos convençam. Parece que uma coisa que eu tenho percebido, que o que mais importa para a maioria das pessoas, pelo menos é o que a gente pode perceber, e no sentido da própria leitura do mundo, né, para poder entender o mundo antes de criticá-lo ou antes de qualquer coisa. E quando eu falo entender o mundo, não é entender o mundo na sua vastidão ou na sua abstração, quer dizer, o mundo concreto. Por que nós trabalhamos? De onde vem tudo isso que a gente consome, que a gente adquire, né? Como essas coisas de fato estão presentes na nossa vida, né? Qual é a nossa relação concreta, real, com aquilo que nós fazemos, aquilo que nós fazemos economicamente, com as nossas relações no dia a dia, né? E o que isso tem a ver diretamente com a nossa sobrevivência e com a sobrevivência dos outros, né? Então, nesse sentido, uma coisa que me chama a atenção é que as pessoas têm muita dificuldade em querer, inclusive resistência em querer entender como funciona isso tudo. Mas elas precisam, né? Todos nós parece que precisamos cada vez mais de explicações morais, que deem sentido e que de alguma maneira possam nos proteger diante do mundo em que a gente vive, né? Parece que nós estamos desprendidos e ao mesmo tempo que estamos desprendidos, estamos profundamente fragilizados, né? De tal maneira que essa fragilização nos coloca diante de um mundo muito obscuro e muito perigoso, né? Não é à toa que muitos de nós
vivem constantemente aterrorizados, deprimidos, doentes, cansados, exaustos, com medo, apavorados. De todos os lados a gente vê pessoas que desmoronam, não é? E quanto menos a gente consegue compreender de fato o movimento, né, das nossas relações e das relações que implicam esse mundo, essa sociedade, né, tudo isso, quanto mais nós nos afastamos e quanto mais a nossa visão fica distante daquilo que realmente nos dá vida em primeiro lugar, né? Então, parece que também a gente se sente muito frágil, abandonado, desprotegidos. Era a palavra que eu queria encontrar. Somos profundamente desprotegidos diante disso tudo e precisamos, sim, de narrativas, precisamos de explicações, mas fundamentalmente explicações que tenham um caráter moral para que nos coloquem no mundo e que eu possa dar um sentido a esse mundo a partir dessas explicações. Se eu tiver capacidade de elaborar essas explicações por mim mesmo, talvez uma espécie de autodidatismo, quem sabe eu me sinta um pouco mais seguro, um pouco melhor. Mas o fato é que todos nós, cada vez mais, ficamos presos a uma impotência, que é a impotência diante de um mundo cujo poder não está mais nas nossas mãos, no sentido mesmo até político, não é? Então, e justamente agora, né, Natal, um período que para muita gente é deprimente, muitas pessoas se sentem mal no Natal, deslocadas, né? Sempre é um problema na família, não sei como é que as famílias vão, né, resolver as questões políticas na ceia de Natal, ou se haverá ou não ceia de Natal para algumas famílias, né? O negócio ficou muito complicado, ficou muito difícil, né? De fato, a direita veio com tudo, não é? Se a gente fizer um balanço, esse balanço pode mostrar que de um lado a esquerda realmente fracassou em vários aspectos, mas é porque também a direita avançou muito, né? E a direita avançou no seguinte sentido, quer dizer, não é mais aquela direita que se manifesta nos churrasquinhos, ou no final de semana, ou apenas nas eleições. É uma direita que se colocou agora quase que como uma missão salvadora, né? Então ela precisa estar o tempo todo, né, batendo. Eu acho que, de alguma maneira, é o papel político que ela assumiu e que a esquerda também deveria, né, não ter deixado de fazer, porque a esquerda fazia isso muito bem até um determinado momento, mas também né, os tempos são outros, afinal de contas as estruturas de produção e tudo mais mudaram profundamente, né? Então, só quero deixar isso de início porque é complicado demais e eu acho que nós estamos diante de um mundo que precisa ser compreendido de outra forma. A direita, a extrema-direita, essa turma toda que a gente faz um bolo, uma salada, né? Os liberais, os não liberais, os neoliberais, os de centro, etc. Essa turma também, a leitura que essa turma está fazendo também, me parece que é muito fraca, porque se apega a um capitalismo que também não se salva. Né? Não há possibilidade de salvamento desse capitalismo, não é desse, no sentido de que pudesse haver outros capitalismos, né? Esse capitalismo está com os dias contados, só não sabemos quando, mas ele não tem saída. Os números mostram isso claramente em todos os aspectos.
Mas eu não quero entrar nessa discussão. Eu queria só deixar primeiro, inicialmente, essa questão. Ou seja, nós ainda precisamos de grandes narrativas, né? Assim como precisamos, durante milhares e milhares de anos, das descrições e das narrativas mitológicas. Mais uma vez nós nos agarramos a isso para poder entender o mundo. Mas enquanto isso, as corporações, o sistema financeiro, né, os fundos de pensão, essa turma toda continua aí, né, as grandes empresas continuam a produzir numa escala gigantesca e com know-how e tecnologia de ponta, e nós não conseguimos alcançar, não é? Então parece que a gente vive, de um lado, um mundo que precisa de uma narrativa, moral para situar e para que as pessoas possam defender uma coisa que não sabem exatamente como funciona, né? E de outro lado, as coisas que realmente funcionam, e essas coisas que funcionam não estão nem aí para a interpretação que é dada pelas pessoas, né? Não estão nem aí no seguinte sentido: elas precisam que essa turma toda tenha uma interpretação do mundo que favoreça essa turma que está cada vez, né, produzindo e mandando ver, né? Então, é isso que eu queria falar de começo. Mas eu acho que eu vou gravar mais alguns áudios que são importantes, que eu tinha uma coisa para falar sobre a questão da aposentadoria, né? E eu acho que o próximo vídeo vai ser sobre isso.